Estamos de Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo e a perceber como podemos ser uma igreja saudável aos olhos do nosso Deus. Queremos ser igreja, não segundo o nosso gosto, mas queremos ser igreja tal como a palavra de Deus diz que nós devemos ser igreja. E hoje iremos perceber como a igreja deve estar organizada na sua liderança e os requisitos para as pessoas que a compõem. O tema da mensagem de hoje é pastores e diáconos segundo o coração de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 13. E antes de lermos, só dizer que este texto surge depois de Paulo ter falado acerca do papel do homem e da mulher no culto. Nestes versículos que vamos ver hoje, podemos perceber algumas características dos oficiais da igreja. Isto é, segundo a Bíblia, segundo também a nossa declaração de fé, existem dois ofícios, funções com responsabilidade e liderança na igreja, que são o pastor, o presbitério e o diaconato. Quanto aos pastores, a palavra no original tanto pode ser presbítero, como pode ser bispo, como pode ser pastor. A ideia é precisamente o mesmo. E o Novo Testamento olha para estas funções como equivalentes. É comum chamar-se pastores, alguns sítios chamam presbíteros. Apenas uma nota sobre esta palavra presbíteros. A palavra presbíteros não é exclusiva das igrejas presbiterianas. Os batistas, ao longo da história, também tiveram os seus presbíteros. Okay? Então, olharmos para o Novo Testamento, podemos ver que as igrejas, por mais pequenas que fossem, tinham um presbitério. E a ideia do presbitério é um conjunto de pastores que liderassem espiritualmente a igreja. Atos capítulo 14, versículo 23. Também elegeram os presbíteros, plural, em cada igreja. Depois de orarem e jejuarem, pediram para eles a proteção do Senhor em que tinham posto a sua fé. Então o objetivo dos apóstolos era chegar a um sítio, abrir uma igreja e eleger presbíteros e diáconos. Infelizmente, ao longo dos anos, foi-se perdendo esta visão nas nossas igrejas. E, à semelhança da nossa, fomos dando o nome de direção de igreja, fomos dando o nome de conselho de igreja ou até equipa ministerial. Inclusive, em algumas igrejas, acham que os diáconos são a direção da igreja, o que, biblicamente, não é verdade. Convém saber que organizar a igreja desta forma não é bíblico. E se queremos ser bíblicos, devemos lutar para ser igreja segundo o padrão que Deus instruiu na sua palavra. Devemos, por isso, orar para que Deus levante homens para o presbitério, porque a função pastoral que estou a exercer aqui nesta igreja há quase 6 anos, de supervisionar, ser responsável, cuidar e orientar das vossas vidas, não deve ser feita apenas por mim. Ela deve ser, sim, partilhada, porque fica exaustivo para apenas uma pessoa poder pastorear a igreja. Qual a razão? Phil Newton, que tem um livro muito interessante sobre isso, diz o seguinte: a liderança exercida por uma pluralidade de homens piedosos, responsáveis uns para com os outros, reparem agora, reduz a tentação de um único homem administrar com excessiva autoridade a igreja ou usá-la para satisfazer o seu ego. A fraqueza de cada homem é complementada ou completada pelas forças dos seus colegas presbíteros. A pluralidade aumenta a habilidade da igreja em permanecer firme diante dos obstáculos à fé. Então é muito importante haver uma pluralidade na igreja de pastores. Depois de termos visto então o que é o presbitério, plural, que é algo bíblico, a palavra de Deus diz que há qualificações para que esses homens possam ser pastores, a nível de ensino, a nível de caráter e também da sua relação com a família. Uma nota importante sobre isto. Quando falamos de qualificações para os pastores, o outro lado da moeda é que esses requisitos também desqualificam os pastores para o ministério pastoral. Daí que ler o texto de hoje não é fácil para mim, enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, enquanto pastor. Ou seja, eu estou a ler este texto e as minhas pernas irão tremer porque são aspectos muito importantes que qualificam alguém
mas também alguém, quando vai para o ministério, também são aspectos que o desqualificam para o ministério. Este era um grande medo do apóstolo Paulo, que dizia muitas vezes que eu não venha a ser desqualificado. Então ele tinha muito receio de poder ser desqualificado para o ministério pastoral. Então vamos ler a palavra de Deus, versículo 1. Depois deste contexto todo. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, a excelente obra almeja ou deseja. Paulo louva, neste versículo, todos aqueles que desejam seguir o episcopado, os que cuidam, os que dirigem a igreja, o presbitério, os pastores. Louva-os também porque naquela altura os pastores sofriam perseguição, sofriam intrigas, e nós hoje na Escola Bíblica Dominical vimos que os pastores estão muito mais expostos e são muito mais alvo de poderem ouvir intrigas, e também porque estes pastores lutavam muito pela verdade. Em muitas igrejas havia falsos profetas. Então Paulo está a louvar aqueles homens por causa de segurarem, por causa de guardarem a palavra de Deus. Não é em vão que vemos várias vezes no Novo Testamento o apóstolo Paulo a escrever cartas a Timóteo para fortalecê-lo. Era um enorme desafio ser pastor naquela altura. Além disso, ser pastor era sinal de serviço a Deus e às pessoas. Quem queria ser pastor não era pelo desejo de poder e fama, porque sofriam intrigas, porque sofriam perseguição. É porque tinham o desejo mesmo de servir a Deus e servir às pessoas. As palavras de João Batista devem então ecoar na vida de qualquer que deseja ser pastor. É preciso que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Daí que, enquanto pastor, tomo alguns cuidados, embora não seja perfeito, tais como muitas vezes nós podemos ver, e eu não faço isso porque tenho alguma imagem para aparentar que não tenho, mas nas fotos no Facebook eu sou muito rigoroso com a equipa da comunicação. Não quero que apareça nenhuma foto minha no Facebook. Não é porque eu tenho... sou feio, então não... Não. Tem a ver com a questão da imagem. A igreja não é sobre mim. A igreja não é para eu aparecer. A igreja é para a mensagem aparecer, porque a igreja é sobre Cristo. Então eu tenho muitos cuidados. Por exemplo, estou-vos a dar um exemplo bastante banal como esse, mas se forem ver, não há essa ideia de aparecer a minha cara e com alguma frase. Nós não queremos isso, porque a igreja não é sobre mim. A igreja é sobre a mensagem, a igreja é sobre Cristo. A fama destrói pastores. E ainda que eu não tenha nada de me orgulhar, eu tenho que ter sempre muito cuidado com a fama ou com algo do género. Olharmos então para este versículo, podemos pensar, é Deus que chama os pastores ou são os pastores que vão por sua iniciativa? Com certeza que é Deus que chama. E os pastores devem responder positivamente através do seu desejo e trabalho. Resumidamente, se alguém deseja responder à chamada de Deus para o ministério, louvado ao Senhor, louvado seja. Porque ser pastor é muito difícil e uma tarefa muito árdua também ser pastor no nosso país. Eu recordo-me que há uns tempos tive uma formação com um pessoal que veio do Canadá e quando eles conheceram as condições que os pastores hoje tinham em Portugal, mesmo a questão de haver só um pastor para uma igreja grande ou uma igreja pequena, além de compararem também questões financeiras entre cá e o Canadá, eles disseram, os pastores hoje, em Portugal, são os autênticos heróis. A exigência que hoje colocam aos pastores é muito grande. No Canadá nós não conseguiríamos aguentar isso. Então, quem pensa que alguém foi para pastor por não saber fazer mais nada, é porque nunca foi pastor ou porque teve maus exemplos e acham que o pastor é uma coisa banal. Muitos de vós lutam com dificuldades tremendas nos vossos trabalhos. Eu sei a dificuldade que cada um de vós passa, porque também já trabalhei nos seguros e também já trabalhei na área, no ramo imobiliário. Sei da dificuldade, sei o que é pressão, sei o que é o objetivo de ter resultados, sei o que é intriga, sei o que é mau ambiente no trabalho, sei o que é terminar reuniões com dores de cabeça e só de ser vomitar devido à pressão de ser tão grande. Eu sei o que é isso. Contudo, nós, pastores, lutamos com verdades eternas. A diferença entre o céu e o inferno. A distância entre um casamento e um divórcio. Lutamos entre a violência e a paz. Lutamos entre desejos pecaminosos e a glória de Deus.
E digo-vos, meus irmãos, que é muito mais difícil nós podermos ver um casamento a terminar, podemos ver vidas a se afastarem de Deus, do que ter pressão por resultados, do que não ter formas de podermos sequer pagar as contas no nosso trabalho, etc, etc, etc. Isto torna-se tão, mas tão árduo, que a tarefa de pregar, ainda que demore muito tempo a preparar um sermão, seja a tarefa mais fácil no ministério pastoral. A igreja é tão preciosa aos olhos de Deus que é preciso cuidarmos da igreja. Mas para sermos pastor, tal como vimos antes, há coisas que qualificam, mas também desqualificam. Vamos ver então essas mesmas coisas no versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, o pastor, o bispo, precisa de ser irrepreensível. Os irmãos, como podem calcular, dizer isto é, para mim, um peso. O pastor tem que ser irrepreensível. Olhamos para esta palavra, podemos logo pensar, então, ninguém está qualificado. Ou então, o pastor está desqualificado para o ministério. Mas a palavra no original não significa isto. Não peca. Não, senão ninguém podia ir para pastor. A ideia é que os pastores devem ser exemplos para as suas ovelhas, dando um bom testemunho para aqueles que estão dentro da igreja, como para aqueles que estão fora da igreja. Ou seja, não há nada na sua vida que o comprometa de subir ao púlpito. Não há nada na sua vida em que que alguém possa dizer assim, eu não quero ouvir aquele homem porque aquele homem tem um caráter, porque aquele homem roubou, porque aquele homem mentiu, porque aquele homem fez isto e isto. Eu não quero ouvir. As pessoas podem dizer, eu não quero ouvir porque não concordo com ele. Isso tudo bem. Agora, não há nada na sua vida que me impeça de poder ouvir aquilo que ele tem para dizer. E como é que o pastor deve ser irrepreensível? Vamos ver nas áreas a seguir. Esposo de uma só mulher. Quando estava no seminário, foi lá um pastor dar umas aulas e começou a apresentar-se dizendo que era casado pela terceira vez. E nós ficámos todos assustados. E aquele professor notou que nós ficámos assustados e ele disse, porque já enviou-veio 2 vezes. E eu pensei, como é que aquela terceira mulher quis casar com ele? Já passou por essa situação 2 vezes. Paulo, ao dizer que os pastores devem ter apenas uma mulher, falava acerca da poligamia. Era algo comum naquela altura, alguém casado com várias mulheres, como também falava acerca do adultério, trair a mulher com outra mulher. Quando um pastor trai a mulher com outra mulher, ele não está a ser esposo de uma só mulher. E há uns anos estava a participar numa conversa sobre este assunto, e alguém disse que não via algum problema se um pastor continuasse no ministério pastoral e tivesse caído em adultério. E os meus argumentos foram apenas 2. Primeiro, este texto bíblico, que é esposo de uma só mulher, e ele não estava a ser irrepreensível. E em segundo lugar, perguntei a essa pessoa se aceitaria que a sua mulher tivesse aconselhamento com aquele homem. Ele disse, claro que não. Estão a ver? Esta ideia de ser irrepreensível faz com que ele, ao deixar de ser, as pessoas já tenham receio de falar com ele devido a coisas que ele fez no passado. Então os pastores precisam de ser irrepreensíveis e um presbitério ajuda a que os pastores tenham, e hoje a Débora falava sobre isso na Escola Bíblica Dominical, tenham que prestar contas uns aos outros. E nós, pastores, precisamos de prestar contas. Nós precisamos de ver algumas coisas que estão erradas e que às vezes os irmãos não têm coragem de nos dizer. Precisamos de ter um presbitério que faça esse papel. Eu tento sempre ter o maior cuidado nesta área. Ainda no domingo passado, alguns irmãos estiveram aqui e viram, teve cá uma amiga minha de infância, que é quase como se fosse minha irmã, e ela, ao entrar no gabinete, a primeira coisa que eu fiz foi abrir logo as cortinas. Nem pedi autorização, mas abri logo as cortinas para eu cuidar desta área, para eu ser irrepreensível e para eu cuidar da minha mulher ao mostrar que não tenho nada para esconder. Okay? Então, quando me virem a ter esses certos cuidados, já sabem que não tem a ver convosco, mas tem a ver com a igreja, tem a ver com princípios bíblicos. A seguir, o pastor deve ser irrepreensível em que áreas? Deve ser temperante, deve ser sóbrio, deve ser modesto. A palavra indica
que os pastores devem estar livres da lascívia e das paixões desgovernadas. Daí que tenha de ser sóbrio ao controlar o seu coração a nível das suas emoções e desejos, sendo modesto, correto no seu procedimento com as pessoas. O pastor tem que ser correto na forma como lida com as pessoas. O pastor deve mostrar caráter nos seus relacionamentos, porque devido à posição que nós pastores temos, muitas vezes nós podemos tirar privilégios indevidos. Podemos usar a nossa posição para conseguir coisas que nós não conseguiríamos se não fôssemos pastores. Então precisamos de ter muito cuidado com isso. O pastor também precisa de ser hospitaleiro. As casas dos pastores devem ser conhecidas como local de bênção, de cura e de restauração de vidas. As casas estarem abertas para as pessoas é uma responsabilidade de toda a igreja. E quando abrem, quando servem com as suas casas, não deve haver murmuração. A ideia é, lá vou eu ter que abrir a minha casa. Lá vou eu ter que limpar tudo. Lá vou eu no fim que não sei o quê. Não, é abrir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8 e 9. Tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor paga muitos pecados. Deem acolhimento uns aos outros nas vossas casas, sem murmuração. Então esta é uma responsabilidade de toda a igreja, mas também é uma responsabilidade do pastor. É verdade que muitas vezes aqui na Igreja da Graça faço, como se chama, deixa-me utilizar esta expressão com aspas, faço serviço ao domicílio. Porque reconheço que seja difícil as famílias com filhos pequenos virem até à nossa casa. Então, nesse sentido, pela graça de Deus, a minha esposa fica a cuidar dos nossos filhos e eu vou prestar o serviço ao domicílio das pessoas. Mas a nossa casa está aberta a todos aqueles que procuram ajuda, até para olharem para a maneira como nós nos relacionamos e ao olharem para essa forma possam ver que através das nossas imperfeições, que é aquilo que vão achar muitas vezes, a necessidade que a minha família tem de Cristo. No nosso lar não há perfeição. Basta estarem lá 1 ou 2 dias. Se meterem lá uma câmara oculta vão perceber isso. Não há, mas queremos celebrar aquilo que é perfeito, que é Cristo. Além disso, também possam ter vislumbres, embora imperfeitos, do relacionamento entre Cristo e a Igreja, na forma como eu e a minha mulher nos relacionamos. Então a nossa casa está aberta para receber-vos. Então os pastores, diz-nos também o texto, devem estar aptos para ensinar. No presbitério todos devem estar aptos para ensinar, embora nem todos possam ter o dom da pregação. Isto é, todos devem estar aptos para perceber biblicamente o que é certo, o que é erro e o que é heresia, ajudando a procurar as pessoas, ajudando a que as pessoas encontrem Cristo nas suas vidas. E às vezes as pessoas dizem-me assim, pastor, mas eu não posso ser presbítero porque eu não prego, eu não sei pregar. E eu respondo, não precisas de pregar para poder ser presbítero, só precisas estar apto para ensinar às pessoas o que glorifica a Deus, e isso não é feito só na pregação. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então vemos aqui que o pastor não deve ser dado ao vinho. Quando lemos não deve ser dado ao vinho, não significa que o pastor não deva beber vinho. O pastor não deve beber mau vinho. Isso não. Mas o pastor pode beber vinho e pode beber vinho na medida certa. A ideia do versículo é que o vinho não domina a vida do pastor e por isso o pastor não tem problemas em estar em sítios onde o álcool é bebido porque ele sabe controlar-se. E isto é fundamental. Às vezes pode parecer que não. Mas conheço a história de um pastor que teve problemas porque não há tanto esse problema aqui em Lisboa, mas na zona centro as pessoas fazem o vinho caseiro. E quando nós vamos à casa das pessoas, as pessoas gostam de dar o seu vinho, dar a provar. E aquele pastor fazia várias visitações. E às vezes, se nós não bebemos, as pessoas ficam chateadas. E aquele pastor foi bebendo. E depois da visitação, fazia 2 ou 3 por dia, um pingo, ele não estava habituado, um copo, e começou a ficar meio entornado. E depois começou a apanhar o vício do álcool. E começou a ter problemas com o álcool. Isto pode parecer, mas é preciso ter cuidado. Que às vezes
os pastores podem virar-se também para o álcool quando estão desesperados com alguma coisa que acontece nas suas vidas, na vida da igreja, e é uma forma de escape também procurarem no álcool algum tipo de alívio. Não violento, diz o texto, porém cordato, inimigo de contendas. O pastor evita confusões. O pastor deve evitar discussões inúteis. Deve ter muito jogo de cintura. O pastor deve se instruir calmamente e deve entender que quem cria confusões são pessoas com necessidades espirituais. E esta, para mim, é uma das maiores dificuldades de ser pastor. É ter jogo de cintura, é lidar com sensibilidades diferentes. Além disso, o pastor ouve os dois lados, não tomando partido nenhum, embora às vezes possa parecer. O que é que isto quer dizer? Por exemplo, alguns casais aqui. Às vezes eu falo com eles separados. Imaginemos se eu falo com o marido e ele faz queixa da mulher, eu tento sempre mostrar o lado da mulher. E às vezes o marido diz assim, pastor, estás do lado dela. E quando eu falo com ela, ela às vezes pensa que eu estou do lado do marido, porque estou a mostrar o lado do marido. Mas aquilo que eu estou a tentar fazer é que haja algum tipo de ponte entre os dois para que os dois se possam entender a mostrar o outro lado. Porque eu não tenho lados, eu não quero ter lados, eu quero ser biblicamente correto. No entanto, um pastor também deve lutar pela verdade e ser duro quando a mesma está a ser posta em causa, tal como o apóstolo Paulo fez com Pedro. Mas com isto as pessoas devem saber que o pastor, se for duro, não está a ser duro para se defender, mas está a ser duro para defender a verdade bíblica. Diz também o texto, não avarento, não amantes de dinheiro. Isto é, um pastor não deve ser amante do dinheiro. Não deve fazer as coisas por amor ao dinheiro. Até porque quando as pessoas pensam que o pastor cuida das suas vidas apenas porque tem um salário, terão uma relação profissional e não pastoral. Os pastores devem ter muito cuidado, porque o dinheiro, muito ou pouco, pode minar o ministério. Infelizmente, nós temos visto ultimamente acontecer em algumas coisas. Por outro lado, também é bíblico que os pastores, principalmente aqueles que se dedicam à oração e ao estudo da palavra, recebam salário para que nada lhes falte. E há muitas situações que os pastores se perdem nesta área financeira porque as igrejas também não estão a honrá-los com os seus salários. Obviamente que é um erro de ambos, não é só de um, é dos dois lados. E o dinheiro também é importante para os dois versículos a seguir. Reparem, versículo 4 e versículo 5. Talvez ainda mais difícil para mim ler estes dois versículos. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, ao ler estes dois versículos, as coisas complicam. Não é que nos outros aspectos eu seja perfeito, mas é que nesta área onde nós podemos facilmente falhar, onde nós podemos facilmente nos perder sem darmos conta. Estamos tão envolvidos com o ministério, estamos tão envolvidos com os problemas das pessoas, que nos esquecemos dos problemas que se passam na nossa casa. Ouvimos, e esta semana eu dizia isso a alguém, na sexta-feira no seminário, ouvimos tantos problemas das pessoas que quando chegamos a casa e alguém da nossa casa nos apresenta um problema, nós não queremos ouvir mais, porque já estamos cansados. A mesma coisa, imaginemos, eu conheci uma vez um amigo meu, era padeiro, e eu perguntava, então e quando chegas a casa, comes pão? Não, eu já não quero ver pão, já estou cansado. A ilustração é mais ou menos a mesma, que é, quando às vezes chego a casa, eu já não quero ouvir nada, eu quero descanso, porque eu passei o dia a ouvir problemas das pessoas. Mas isto é uma falha enorme, é um erro, é um pecado meu. Porque o meu ministério pastoral começa dentro do meu lar. Os pastores devem começar a ser pastores no seu lar, que é uma tarefa dada aos homens, até porque só está capacitado para cuidar da igreja quando tiver cuidado do seu lar. E isto é duro. E o ministério pastoral é tão desgastante, e agora falo como filho de pastor, que muitas vezes também o pastor tem coisas marcadas com a sua família, e de repente alguém telefona,
E o pastor desmarca esses encontros com a família para ir cuidar de alguém. E os filhos, mais uma vez, ficam em segundo, terceiro plano. E devido também a estas coisas em que eu, com 15 anos, eu disse: a última coisa que eu quero ser na minha vida é ser pastor. Porque eu via aquilo que o meu pai sofria. E atenção, muitas vezes esse desgaste não é provocado pelo aconselhamento, mas é provocado por guerras ou opiniões desprovidas de amor cristão. E hoje em dia, devido também, talvez fruto das redes sociais, fruto do podcast, e etc, etc, hoje em dia as pessoas acham que podem ter opinião sobre tudo sem sequer terem os dados todos. Por isso, meus irmãos, acreditem que há momentos em que eu preciso de estar mais tempo com a igreja e depois também há momentos em que eu preciso de estar mais tempo com a minha família. E para a semana nós iremos de férias e acreditem que vem numa altura mesmo perfeita. E quando eu me preocupo com o bem da minha família, eu estou a preocupar-me com o bem da igreja. Porque uma igreja que queira desqualificar o seu pastor, basta não deixar que ele tenha tempo com a sua família, ou, noutra perspectiva, basta complicar a educação dos filhos do pastor na igreja. Uma igreja que não saiba cuidar dos filhos do pastor também é, de facto, preocupante. Isto é, os meus filhos precisam crescer na igreja com as suas imperfeições, pois são pecadores. Os meus filhos não são melhores do que os filhos dos outros. Aliás, até podem ser piores. Mas eles precisam de ser na mesma amados. Eles precisam de ser abençoados por cada um de vós. E cada comentário que eles ouçam, até porque eles falham, várias regras, porque são crianças, mas que cada comentário que os meus filhos possam ouvir possa sempre ser para o crescimento deles. Nunca ralhem, nunca falem com os meus filhos por eles serem filhos de pastor. Falem na ótica de que é uma criança que está ali. É uma criança que tem 4, que tem 9, que tem 11 e que precisam de ser ajudados. Nós lá em casa temos uma regra. Não vamos dizer aos nossos filhos que se têm de portar bem e dar o exemplo por serem filhos de pastor. Nós não fazemos isso. Se aconteceu, acho que foi uma vez e não devia ter acontecido. Muitas vezes eu era educado assim. Tens de portar bem por seres filho de pastor. Tens que dar o exemplo. Isto está errado. Não é por ser filho de pastor que os meus filhos se têm de portar bem. Têm que se portar bem porque isso honra a Deus. Porque isso glorifica a Deus. Precisamos então ajudar a família do pastor nesta tarefa, para que um dia os filhos do pastor possam dizer: eu fui muito amado na igreja onde eu cresci, mesmo o meu pai sendo pastor. E há muitos filhos de pastor que não podem dizer isto. Eu fui muito amado na igreja onde eu cresci, mesmo com as minhas imperfeições. Vamos avançar, versículos 6 e 7. 6 e 7. Filipa, podes ler? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Parem como está tudo ligado. Nestes 2 versículos vemos que o pastor deve ser alguém que mostra maturidade, que mostra humildade e deve dar bom testemunho àqueles que são fora da igreja. Paulo disse que não deve ser novo na fé, não é em termos de idade, para que não caia no engano ou no engodo da soberba. Contudo, também é verdade que a soberba pode acontecer em qualquer momento da vida do pastor. E é muito complicado lidarmos com pastores que são soberbos. Além disso, as pessoas devem ter o privilégio de dizer por quem são pastoreadas, sem terem medo de ouvir o que é que vão dizer. Eu sou pastoreado pelo pastor Jonas. O que é que vão dizer? Eu tenho medo. Porque ele pode ter deixado mais... Não, terem alegria de dizer: o meu pastor é o Jonas Lopes. Então vimos primeiro o ofício pastor e agora vamos ver o segundo ofício, o diaconato. Versículo 8 a versículo 13. Podes ler, Mateus, se faz favor? 8 ou 13. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando estes primeiramente experimentar. Conservando o ministério,
Ministério da fé por consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diaconato seja marido o diácono seja marido de uma só mulher, que governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Não vou estar a referir os aspectos que estão até aqui, porque são em tudo semelhantes aos do presbitério. Aliás, o presbitério só tem um aspecto que o diácono não tem, que é apto para ensinar. E isto mostra mais uma vez que os diáconos não são a liderança espiritual da igreja. Os diáconos são aqueles que servem, e na cultura grega o serviço não era admirado, mas era sinal de inferioridade. Então os diáconos são aqueles que servem. Isto é, e olhando para Atos capítulo 6, os diáconos foram escolhidos pela igreja para que os pastores pudessem fazer o seu trabalho, para não se perderem no serviço às mesas. Percebemos assim que os diáconos são aqueles que ajudam a servir as pessoas nas suas necessidades físicas e sociais para que os pastores se possam dedicar ao ministério do cuidado espiritual. Para que fique ainda mais claro, os diáconos são aqueles que ajudam os pastores a não se perderem nas tarefas sociais, a não se perderem nas tarefas físicas, a não se perderem nas tarefas administrativas. Sendo assim, um diácono pode ser responsável pela tesouraria, pode ser responsável pelo património, pela beneficência, pelas instalações, pela visitação. Ajudam o pastor a concentrar-se no ministério da oração, no ministério da palavra, quer a nível da pregação, quer a nível do aconselhamento. Apenas mais um aspecto. Neste versículo, fala também acerca das mulheres. E segundo alguns comentaristas, há 3 hipóteses. Eu vou dar as 3 e depois vou defender qual é aquela que, no meu ponto de vista, está certa. Então, em primeiro lugar, serem as mulheres dos diáconos. Não me parece viável, porque se fosse assim, também haveria requisitos para as mulheres de pastor. E às vezes até são as mulheres de pastor que arranjam mais problemas, então teriam que ter alguns requisitos. Então não me parece provável que Paulo fizesse essa distinção de só dar requisitos para as mulheres dos diáconos. Em segundo lugar, serem mulheres que ajudam os diáconos. Também não me parece correto, porque também pode haver mulheres que ajudem os pastores e não vemos os requisitos para tal. Além disso, seria criar mais um sub-ofício e não me parece se enquadrar com o ensino das Escrituras. Em terceiro lugar, estas mulheres serem diaconisas. E tal como diz Mark Dever, Paulo está a referir-se a mulheres diaconisas e que servem nas igrejas nestas áreas, porque os diáconos não são a liderança espiritual da igreja. E nesse sentido, as mulheres podem e devem ser diaconisas. E é esta a visão na qual eu me enquadro. Então, olharmos desta forma para o texto de hoje, somos levados a pensar algumas coisas. Ser pastor implica ter relacionamentos com Deus, com a família do pastor, com as pessoas da igreja e fora da igreja. E temos que defender que o nosso pastor deve estar envolvido com as pessoas. Eu sempre ouvi uma frase que o pastor deve cheirar a ovelha. Não é? O pastor deve conhecer a vida das suas ovelhas. O pastor deve andar com as suas ovelhas. Primeiro, estando com Deus, estando com a sua família, para poder servir, então, as pessoas. E precisamos ter muito cuidado com a mentalidade que o pastor é um pulpiteiro. Não é? Que o pastor é só de púlpito. Porque se fosse só de púlpito, nós poderíamos apresentar aqui um vídeo qualquer de alguém a falar, muito melhor até do que eu, não é preciso muito, de alguém a pregar e o trabalho estava feito, fechávamos a porta e íamos embora. Mas o pastor é aquele que se envolve na vida das pessoas, tal como nós lemos em Hebreus 13, que cuidam da vida das pessoas, porque eu vou ter que prestar contas diante de Deus da vida de cada um daqueles que está aqui presente. E é difícil, e por isso é que eu às vezes sou um bocadinho chato com isso. Então, ser pastor também implica pregação. No púlpito, precisamos de valorizar os pastores que estudam a palavra, precisamos de valorizar também os jovens que querem servir ao Senhor no ministério. Precisamos de investir nesta área.
E sabem, meus irmãos, que tenho percebido que as pessoas não têm estado atentas à necessidade que nós temos de pastores. E só percebem essa necessidade quando precisam de um pastor para a sua igreja e não conseguem encontrar. Para ser pastor é fácil. Se fosse fácil ser pastor, então havia muitos. Não há. Há poucos pastores disponíveis neste momento. E há igrejas, até igrejas grandes, que antigamente qualquer pastor gostava de servir aquela igreja, mas que hoje não há pastores disponíveis. Porquê? Porque nós deixámos de investir, quer na chamada dos jovens para o seminário, quer também deixámos de investir também financeiramente na educação teológica, para termos boa educação teológica no nosso país. Precisamos também de investir em formações para o pastor, também na área do aconselhamento, porque hoje em dia cada vez mais aparecem situações novas que não lembram, como se costuma dizer, não lembra a ninguém, e precisamos também de ajudar os pastores nessa área. E o ser pastor implica serviço. Serviço. O próprio Jesus deu o exemplo. Ele não veio para ser servido, mas veio para servir. E Jesus é o supremo exemplo de cada um de nós. Precisamos então de orar para que Deus levante homens consagrados, para que sejam primeiro pastores nos seus lares e que tenham o desejo de serem pastores nas igrejas. E olhando para estes requisitos, qual é a diferença que nós vemos nestes requisitos para um cristão que não seja pastor ou que não seja diácono? Talvez só o apto para ensinar. Nenhum de nós deve ser dado ao vinho. Nenhum de nós deve ser maldizente. Nenhum de nós deve ser maledicente, seja o que for, todos aqueles requisitos que lá estavam, os 15 requisitos que lá estavam. O que faz com que os pastores e os diáconos sejam um exemplo nestas áreas. Mas todos nós, homens e mulheres, temos esta responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Que Deus nos ajude a sermos então uma igreja saudável, ao termos pastores e diáconos segundo o coração de Deus, para juntos glorificarmos o seu nome, para que as nossas vidas possam ser edificadas e que juntos possamos levar a palavra de Deus às pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Que Deus nos ajude. Amém?